Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora da nossa arara, que agora voa. No podcast te informa e te inspira. Arara em foco, a cada hora nova. A semana passa, a notícia vem e a gente busca o que faz bem, com convidados que vêm pra somar histórias e ideias pra compartilhar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Da política à cultura sem parar, todo assunto a gente vai focar, com perguntas que fazem pensar e respostas que vão te cativar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Curiosidade que nos move sempre avante, em cada episódio um novo instante pra aprender, refletir e crescer. Arara em foco pra você se envolver. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Então sintoniza, não vai perder. Arara em foco pra você e eu, a cada semana um novo saber. Podcast Arara em foco, pode crer. Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora da nossa arara, que agora voa. No podcast te informa e te inspira. Arara em foco, a cada hora nova. A semana passa, a notícia vem e a gente busca o que faz bem, com convidados que vêm pra somar histórias e ideias pra compartilhar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora. Muito boa noite a você que nos acompanha, muito obrigado desde já você pela presença, agradecer enormemente a uma pessoa muito especial que nos proporciona estar aqui sempre. A Deus, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma quinta-feira e hoje com um convidado especial, um convidado abençoado para deixar a nossa noite ainda mais maravilhosa. Padre Demétrio Moraes vai estar com a gente hoje conversando muitas coisas boas e principalmente falando sobre o maior evento que vai ter aqui na nossa região, né, do Venerável Padre Biapina. Você vai saber todos os detalhes. Padre Demétrio, boa noite. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao podcast Arara em Foco. Boa noite, Inácio, Frank, boa noite aos amigos que nos acompanham. Quero expressar desde já a minha gratidão a vocês que fazem o podcast Arara em Foco por esta oportunidade de também aqui divulgar este momento tão marcante que estamos para viver quando com a Diocese de Guarabira, com todos os devotos e benfeitores do Memorial Padre Biapina, estaremos lembrando os 143 anos de Páscoa do Venerável Padre Biapina, que deixou suas marcas na cidade de Arara, na cidade de Solânia, então Bananeiras, e assim em Santa Fé, com a Casa de Caridade de Santa Fé e tantas outras obras espalhadas em todo o Nordeste. Também aqui inicialmente deixar o boa noite meu amigo Frank. Boa noite, Frank, mais um podcast para a gente conversar e fazer com certeza um podcast especial hoje. Boa noite, Inácio. Boa noite, Padre Demétrio. Mais uma vez agradecendo por ter aceito nosso convite
E você aí que já nos acompanha aí, já pode deixar sua mensagem, sua pergunta, que a gente vai estar lendo todos os comentários aqui, viu? É com você, Inácio. Para a gente deixar já guardado para a história e para os nossos arquivos, eu queria iniciar conhecendo um pouquinho mais do Padre Demétrio, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da sua história e também desse legado, né, que o senhor traz agora de benefícios para a nossa região com esse seu jeito trabalhador, firme e com certeza guiando o rebanho para bons caminhos. Inácio, eu sou natural de Cacimba de Dentro, sou o 15º filho de seu Antônio e dona Expedita. Sou filho de agricultores, então de uma família numerosa, uma família simples, mas também marcada pela fé católica. E desde cedo, sobretudo minha mãe, soube nos encaminhar, eu diria, por este caminho da fé católica, nos conduzindo seja para a catequese e também para a participação das missas, das santas missas, ao menos uma vez na semana, de preferência aos domingos, e também nos momentos, através dos momentos de oração em casa. Estas são recordações que trago de minha mãe, de minha família, que soube cultivar com simplicidade a fé em nossos corações. Então, fui sendo gestado dentro desta família numerosa, desde cedo aprendendo a conviver com os irmãos, era uma casa sempre com muita gente, e compartilhando os mesmos espaços. Eu sempre estive dentro de uma comunidade, por assim dizer, e aos poucos Deus foi agindo em minha vida até que descobri a vocação, fui aos poucos descobrindo a vocação para o sacerdócio. Inicialmente não pensava ser padre, eu queria ser policial, porque meu irmão era policial, meu irmão mais velho, Ivan, é da Polícia Militar, e inclusive foi delegado lá na nossa cidade, em Cacimba de Dentro, por um período, e aquilo chama, digamos, o soldado, o policial, o delegado, chama sempre a atenção das crianças, e eu me sentia muito atraído por aquele modelo, por aquele estilo de vida. Mas em 1992 o meu irmão sofreu um acidente, aliás, um atentado em 1992. Ele era delegado em Cacimba de Dentro e ele sofreu este atentado. Nós passamos um período muito difícil na família e naquela ocasião contamos com o auxílio de um padre, o padre Pedro Gomes, que foi padre aqui em Arara. Lembro muito bem, uma grande pessoa. Isto é, e ele nos deu uma assistência muito importante naquela ocasião. E aos poucos eu fui percebendo que aquela não seria a minha vocação, até porque eu me preocupava muito ao ver a minha mãe sofrendo, angustiada, né, com todos os tormentos que nós passamos a enfrentar por conta daquela situação. E eu lembro que um dia, eu acho que ali no ano mais ou menos que estava surgindo a Rede Vida, eu acho, a Rede Vida, tinha uma propaganda simples de um jovem que colocava uma mochila nas costas e dizia: "Você não quer ser missionário?" Certa vez eu estava assistindo a TV com a mamãe e ela me provocou depois de ver esta propaganda e disse: "Demétrio, você nunca pensou em ser missionário?" Eu de fato nunca havia pensado, mas na hora eu disse: quem sabe posso ser missionário. E daquele dia em diante, os meus irmãos já começaram você sabe como é que são os irmãos. Já começaram a me alfinetar. Olha o padre, esse vai ser padre, vai ser padre. E o tempo foi passando, com a presença do padre Pedro Gomes, que havia fundado um grupo chamado os Congregados Marianos. Eu ingressei neste grupo e passei a ir todos os sábados para a Igreja Matriz, meditar o terço, rezar o terço com os Congregados Marianos. E aos poucos ali fui, eu diria, me engajando. E certa vez um outro amigo disse: "Olha, vai ter um encontro vocacional, inclusive aqui em Santa Fé."
vai ter um encontro vocacional, você não quer ir? Eu disse, quero, e o que é que eu tenho? Eu tenho que falar com o padre. E eu falei com o padre foi um tanto quanto frio, não me deu a atenção que eu esperava, mas mesmo assim eu participei do primeiro encontro vocacional e já fiquei muito entusiasmado, com muito desejo de dar continuidade a este caminho, senti uma alegria tremenda. Meus pais até percebiam, minha mãe dizia, olha, toda vez que ele vai para o encontro vocacional, ele volta diferente. E isto foi, eu diria, moldando também a minha mentalidade. E em 1998, no dia 10 de janeiro, eu entrei no Seminário Menor em Guarabira. Lá concluí o ensino médio, depois fui encaminhado para o Seminário São João Maria Vianney em Campina Grande, onde fiz a filosofia. Posteriormente, Dom Antônio Muniz, ou então bispo de Guarabira, escolheu o Padre Elias, que hoje é pároco de Bananeiras, e eu, para que fizéssemos a teologia em Roma, na Itália. Então passei mais 3 anos na Itália. Voltando, fui ordenado e designado para a cidade de Sertãozinho. Fui ordenado no dia 2 de fevereiro de 2008. Completamos agora 18 anos de vida sacerdotal. E 8 dias depois, aliás, 10 dias depois, designado para a cidade de Sertãozinho, onde eu passei 10 anos. 10 anos de minha vida eu dediquei à paróquia Nossa Senhora da Conceição em Sertãozinho. Na época era ainda área pastoral e depois, em 2010, foi elevada à paróquia. Com a chegada de Dom Aldemiro, que agora se despede de nós, né, bispo que fez muito pela causa de beatificação do Padre Biapina, pelos melhoramentos no memorial, ele pediu-me que fizesse um mestrado, uma licenciatura, um mestrado em Bíblia em Roma, na Gregoriana. 2018, então, eu fui para Roma mais uma vez, fiquei lá por 2 anos, foi quando surgiu a pandemia e eu não pude dar continuidade aos estudos, pedi ao bispo para voltar para casa, tendo em vista que meus pais eram idosos, e diante de todo aquele temor que nós experimentamos, assim ele concedeu-me esta permissão de voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil e fiquei 3 meses com minha família. Quando a poeira baixou mais um pouquinho, ele me designou como vigário de Mari, paróquia Nossa Senhora, aliás, paróquia Sagrado Coração de Jesus, auxiliando inclusive o Padre Elias Salles. Poucos meses depois, 8 meses depois, ele me consulta se eu teria disponibilidade de voltar para Roma. Eu digo, olha, senhor bispo, a vacina ainda não chegou, então é melhor eu ficar mais um pouquinho por aqui. Vamos prevenir. Vamos prevenir, melhor prevenir do que remediar. Aí ele disse, então, mas você tem coragem de iniciar uma nova área pastoral? Eu digo, tenho, sim. Foi quando ele comunicou-me o interesse de criar a área pastoral Sagrada Família em Solânia. E a partir daí eu assumi a área pastoral, recém-criada, a área pastoral, e fui o primeiro administrador da área pastoral Sagrada Família em Solânia. Caminhei ali por 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, conseguimos fazer um belo trabalho. E o bispo mais uma vez consultou-me se eu não teria a coragem de assumir os serviços na paróquia Santo Antônio, na igreja matriz de Santo Antônio, a igreja ali do centro. Eu respondi positivamente e lá estou desde então, quando recebi mais esta missão de cuidar do Memorial Padre Biapina. E aceitei, tendo em vista que já estava como vice-postulador da causa, fazendo parte da comissão de beatificação. Ainda que tenha relutado um pouquinho, porque eu achava que seria um pouco complicado, tendo em vista que já tinha a paróquia, me preocupava com essa história da mobilidade
das pessoas até o santuário, são só 12 quilômetros, mas há aqui uma dificuldade, não é? Porque o bispo não só quis que eu tomasse conta do Memorial Padre Biapina, mas que o Memorial Padre Biapina ficasse sob a incumbência do pároco de Solânia e não mais de Arara, como era já habitual costume para nós. Mas Deus, graças a Deus, tem nos ajudado, o povo de Arara tem compreendido o nosso trabalho, o povo de Solânia tem correspondido, e muitas graças nós já temos contemplado em menos de 2 anos de serviço à frente do Memorial Padre Biapina. Uma das histórias o senhor conta aí, eu me lembrei até de um amigo meu, e depois ele com certeza vai assistir esse nosso bate-papo, Padre Carlos. Padre Carlos Góes. Ele que inclusive é grande devoto do Padre Biapina, sempre me manda mensagens, sobretudo nos dias 19, ele sempre lembra: Padre, estou em comunhão, estou torcendo aí pelo serviço, né, no Memorial Padre Biapina. Então, meu abraço para o Padre Carlos, minha gratidão também pelas palavras de incentivo e encorajamento. O Padre Carlos era um colega, a gente foi colega de escola desde a 5ª série. E éramos amigos, a gente estudou as séries tudo junto, e ele ensinava o catecismo lá no sítio Jaboticabra. E eu já brincava, como os seus irmãos diziam, aquele costume. Chegava e dizia: sua benção, padre. Ele começava a brincar. E depois de muitos anos, quando ele fez a formação, uma das pessoas que ele mandou uma mensagem, ele disse assim: acho que Deus te ouviu na hora que tu falou e disse amém, viu? Pois é. Então assim, é uma lembrança tão boa que a gente tem, e as amizades que ficam até hoje, como o senhor falou aí, ele manda aquela mensagem, tem uma mensagem todo dia diário, e é tão bom a gente ver seus amigos, rever, quando eu sempre revejo, mata aquela saudade. Exato. E a felicidade de Deus ter criado essas pessoas para justamente guiar outras pessoas para o bom caminho. E vendo esse seu trabalho, padre, assim, o maior desafio na sua vida, até agora como pároco, tem sido justamente esse trabalho de hoje que o senhor exerce, ou teve algo mais difícil também que o senhor pegou dizendo: essa cidade vai dar um trabalho, mas eu vou... Não, eu acho que o maior desafio é lidar com nós mesmos. Eu acho que o maior desafio é cuidar do nosso jeito. Eu tenho um temperamento forte, isso eu não posso esconder de ninguém. E uma das minhas lutas pessoais, ou a maior luta pessoal, é dobrar o meu temperamento, também trabalhar no sentido de ter paciência, de compreender que os outros não são obrigados a andar no meu ritmo. Às vezes, talvez até eu precise depois tentar ver aí se eu não tenho TDAH, se eu não tenho se eu não tenho um toque, se eu não tenho alguma coisa, porque às vezes eu quero imprimir um ritmo que os outros talvez não estejam em condições de acompanhar. Às vezes eu percebo isto. Então, tenho pedido de Deus paciência, humildade, mansidão, para, mesmo com o intuito de fazer o bem, não acabar atrapalhando, não acabar sendo um obstáculo, um empecilho para aqueles que desejam servir. Então, nós temos... Eu acho que o meu maior desafio é este mesmo, cultivar a temperança, a virtude da temperança tão presente na vida do Padre Biapina, cultivar a virtude da prudência, igualmente presente em grau heróico na vida do venerável Padre Biapina, e por isso são importantes os testemunhos dos santos e santas de Deus, né, para que a gente melhore um pouquinho a cada dia. Mas Deus tem sido muito misericordioso comigo e tem suscitado pessoas muito bondosas, muito generosas. Então nós temos aí um batalhão de pessoas muito abnegadas, que têm se dedicado, que têm se sacrificado por esta causa de beatificação do Padre Biapina e também pela manutenção do Memorial Padre Biapina, que para nós é um espaço sagrado, mas é também, eu diria, o maior produto turístico que nós temos na região do Brejo e do Curimataú paraibano. Não tenho dúvida disso.
E a gente vai falar daqui um pouquinho justamente. Antes de eu passar aqui para o Frank trazer, já temos o recado do pessoal que está nos acompanhando ao vivo também mandar uma mensagem, não é isso, Frank? Isso, mas antes de eu ler aqui, o que o padre falou que deve ter TDAH, eu creio que o senhor tem, padre, temor pela obra de Deus, né? Porque como o senhor tem temor, aí o senhor quer as coisas, não é que o senhor quer, porque a gente tem que fazer as coisas perfeitas para Deus, né? Aí eu acredito que é o temor que o senhor tem, porque se o senhor não tivesse temor, o senhor ia estar... de qualquer jeito. Entendeu? Isso é no meu ponto de vista, eu creio que seja temor, entendeu? Aí temos já a participação aqui do nosso amigo Vem, lá de Pilões, que está toda quinta-feira com a gente. Boa noite, já na audiência aqui em Pilões, a galera de Pilões sempre em peso com a gente. O Elton Lima, boa noite, estamos assistindo. Ao Vem cumprimenta aqui. O temperamento forte é de família, porque o padre Alípio também tem. Tá vendo que eu não posso me esconder? Mas são excelentes padres, servos de Deus. Foi a mesma coisa. Tá vendo, Frank, que eu não posso me esconder? Não dá. O Jesualdo Santos participando com a gente. Boa noite. Eu participei também desses encontros vocacional. O padre estava participando. Tá vendo, Jesualdo? Aquele abraço. O amigo Vem, eu não sei se ele sabe, mas a igreja matriz de Pilões foi construída em missão do padre Biapina. Então, Pilões tem este compromisso também de nos ajudar a manter viva a memória do padre Biapina. Quero, inclusive, saudar a Casa do Povo da cidade de Pilões. Quem sabe se não é hora também da Casa do Povo de Pilões, a Câmara dos Vereadores, concederem ao padre Biapina o título de cidadão, né? Pilõesense, deve ser assim, não é? Nós vimos que o governador concedeu, através de propositura do deputado Chió, que inclusive vai ser entregue agora, dia 19, o título de cidadão paraibano. Título póstumo, é evidente, mas importantíssimo, porque é uma forma de trazer para as gerações de hoje esta figura que foi sendo esquecida. É verdade, o povo simples, o povo humilde nunca esqueceu o padre Biapina, tanto que Santa Fé nunca deixou de ser visitada. Santa Fé sempre foi lugar de romaria, lugar de visitação pelos humildes, por parte dos humildes, dos pequeninos do reino de Deus, né? Mas nós hoje temos este compromisso, e certamente aqui em Arara, né, os vereadores, quero abraçar o presidente Jailson, que tem se mostrado muito solícito também, e espero que eles se movam nesse sentido de ir resgatando cada vez mais a memória do padre Biapina. E aproveitar aqui, já vou deixar a atenção, Vem, você que faz as transmissões da Câmara, já comunica o Anderson para fazer justamente essa propositura muito importante para nós. Ao padre Biapina o título de cidadão pilõesense, né? Isso. Deve ser. E o Vem, que é colega nosso também, tem também um podcast lá também, na segunda-feira, Papo de Garagem. Olha, Vem, já fica o convite para o padre Demétrio. Já também faça, leve o padre Demétrio também. E o presidente da Câmara, o vereador Antes, que também é amigo nosso, junto, para já lançar essa proposta do padre Biapina. É com você, Inácio. Muito importante esse trabalho. Tem mais um recado dele aí, inclusive, né, Frank? Do Vem aí, vamos ler antes. Ele acabou de falar aqui. Vou levar esse assunto para a Câmara para que possa apresentar essa propositura de título de cidadão pilonense para o padre Pilonense, né? Olha aí, que o padre estava falando o gentilício de forma errada. Pilonense. Ainda bem que você me corrigiu aí. Vem, né? O amigo Vem. Aí você já convida o padre para passar do papo de garagem e comer daquela pipoca que a professora Wanda leva, que só lá em Pilões tem. Com vocês, né? Agradecer mais uma vez a participação. E você vai interagindo com a gente, mandando mensagem justamente. Vamos aproveitar esse momento, porque assim, a gente sabe, padre, que a Santa Fé é um local... Quem acompanha, eu sou desde pequenininho presente nas missas do padre Biapina. Então, meu dia 19 é sempre tradição. Então, assim, eu sou daquele tempo que ainda era chão batido, um caminhão para fazer a missa. Teve uma vez que faltou energia, o padre dizia, fique em silêncio porque a gente vai
rezar a missa e todo mundo escutava. Então, assim, a gente vê a evolução aos poucos do memorial. E mais agora, quando o senhor começou a sua administração paroquial, quanto evoluiu, quanto a Santa Fé ficou ainda mais bonita. É um lugar de paz. Quem não conhece, quem está em casa, quando a gente está muito, vamos dizer assim, atordoado, aperreado, você senta ali na Porta Santa, senta ali naqueles bancos, é uma paz enorme que parece que a energia recarrega da gente, né? Então, assim, como tem sido esse trabalho, padre? Assim, porque é um trabalho de formiguinha começado pelo senhor, mas que está rendendo grandes frutos. Quem chega lá fica maravilhado com a beleza do memorial hoje, né? Exatamente. Eu tenho sempre dito, a bênção de Deus em primeiro lugar, o incentivo do nosso bispo, Dom Ademiro, hoje administrador apostólico, está partindo para a Diocese de Teixeira de Freitas e Caravelas, na Bahia, mas contribuiu muito para que nós pudéssemos chegar ao nível que nos encontramos. E como já disse, os voluntários, olha, um trabalho maravilhoso. E muita dedicação, muito empenho, muito suor. Eu diria que também, inicialmente foi até um pouquinho desgastante, porque todo começo é difícil, né? E às vezes as pessoas também não compreendem, porque para organizar a gente precisa impor limites, a gente precisa de um mínimo de regras. Então, como vocês sabem, Santa Fé estava como um lugar onde todos entravam na hora que queriam, faziam o que bem entendiam, e aos pouquinhos eu tive que ir lembrando, olha, este lugar é sagrado, este lugar é para oração, este lugar não é para jogar futebol, este lugar não é para vir usar drogas, este lugar não é para vir fazer sexo. Até isso nós tínhamos, tudo isso eu precisei lidar. Este lugar não é para a gente vir se deitar pelo chão, como eu, por mais de uma vez, tive que abordar um casal deitado lá num lugar escuro. Não, infelizmente, aí entra o meu jeito, eu não sei fazer que não estou vendo, eu chego junto e olha, meu irmão, não é possível, aqui não é o lugar, me desculpe. Olha o horário, o santuário ele tem um horário de funcionamento, mas ele não é público, não, ele é aberto ao público, é diferente. Então ele é aberto ao público das 8 às 17. A gente até que tem deixado uma hora até às 18, mas é um ambiente que precisa de respeito. E se nós não nos dermos ao respeito, se o reitor do santuário não se der ao respeito, aí a gente perde tudo, não é? Até eu fico muito feliz em ver os jovens lá, mas não poderia permitir que a frente da capela se tornasse um campo de futebol. Não é para esse fim que aquele santuário surgiu. Ele é para oração, ele é para meditação, como você já fez menção. Ele é um lugar para a gente estar com a família, sim, e é bonito quando eu vejo as criancinhas caminhando, os idosos. Então, isto é, sim, louvável, mas não pode ser desvirtuado. Aí eu estou sempre ali com a nossa equipe, com os poucos funcionários que nós temos, lembrando as pessoas isso. Alguns entendem, outros não. Mas a vida é assim, não é verdade? Ninguém é unanimidade. E eu também entendo isso, mas tenho esta missão. E quando a gente tem uma missão, a gente não pode abdicar dela, por mais que isso nos traga também, eu diria, algumas desvantagens, algumas incompreensões, incompreensões no sentido de que acham que deveria ser levado de uma ou outra maneira, né? Enquanto eu estiver por lá, infelizmente, o toque do bumbo vai ser esse, para o bem das próprias pessoas, porque não estou fazendo. E quando a gente foi até o prefeito Kaiser e pediu um vigia para a noite, não é? Então foi pensando no bem de quem mora em Santa Fé, foi pensando no bem das pessoas que estão frequentando aquele lugar. Quando solicitei do prefeito Kaiser, e que foi também confirmado pelo prefeito Jussian, alguém que nos ajudasse na limpeza. Nós temos lá a Luciene nos ajudando na limpeza, é uma funcionária da prefeitura que faz o serviço de gari, não é?
ela é de Santa Fé, então nada mais justo que ela pudesse prestar este serviço ali naquela área. E prontamente fomos também atendidos pelo prefeito Jussian. Então, nós acreditamos estar trilhando no caminho certo. E veja, estamos vendo os melhoramentos. Quando eu assumi, eu disse assim, olha, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo ajudar, todo dia 19 vocês vão ver uma coisa diferente aqui no santuário, um melhoramento no santuário. E graças a Deus, todos os meses, na missa do dia 19, nós temos algo novo para mostrar aos benfeitores, aos devotos, aos que nos visitam. Deus não permitiu ainda que eu ficasse um mês sem ter o que mostrar. E eu tenho dito, por que isso tem sido possível? Porque as pessoas têm estendido a sua mão, as pessoas têm nos ajudado. E nós também temos sido corretos, transparentes com as doações que têm sido feitas. Uma das coisas bem importantes, padre, eu lembro bem que você dizia assim, se todo mundo... Vamos fazer o seguinte, um tijolinho. Exato. E a gente via ali que, por muito tempo, as árvores já estavam ali, acabando até destruindo, né, a estrutura que tinha sido feita. Isto. E a parte de terra também, muitas raízes. Isto. E aí o senhor justamente plantou aquela sementinha do tijolinho... Exato. Né? E o famoso intertravado. Foi. Eu lembro bem de quando o senhor começou com aquela mensagem. E quando a gente chega lá, que coisa bonita tá ficando o local. Exato. Né? A urbanização, inicialmente alguns até faziam objeções. Não, mas vai tornar o santuário muito quente. Muito pelo contrário. O intertravado é o tipo de pavimentação, eu diria, que tem sido assumida por várias cidades, né, vários lugares, não só no Brasil, mas no mundo, porque ele permite esta respiração do solo. Ele não é cimentado, são blocos de cimento que permitem também a absorção de água e o vapor que diferente de um asfalto, diferente até às vezes até do calçamento, né? E traz também uma beleza ainda maior, né? Uma harmonia para o ambiente maior. E com os banquinhos, com os jarros, com as plantas, então, aos poucos, tudo vem ganhando harmonia. Porque quando a gente chegou, as árvores estavam há muito tempo e as plantas estavam há muito tempo sem podagem. E quando eu comecei podando as árvores, aquelas buganvílias que estavam, né, com proporções exageradas, e eu comecei a podar, alguns diziam, pá, tá acabando com tudo em Santa Fé. Não entendiam que a gente estava, em um primeiro momento, tentando, né, organizar as coisas, né? Hoje nós estamos lá, continuamos lá plantando árvores, plantando buganvílias, né? A primavera, que é uma das mais resistentes, porque a gente também tem uma escassez de água, nem sempre nós temos água em abundância. E, graças a Deus, as pessoas têm reconhecido o trabalho que tem sido feito. E eu só tenho que louvar a Deus, agradecer a Deus e aos benfeitores. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, porque tem mensagem aqui. Também a gente vai mandar aqui a mensagem, o recado do pessoal, Frank, vamos lá? Isso, tem a mensagem aqui da Juliana que eu tinha pulado na hora que foi ler o Vamos lá. A Juliana Barros, um grande sacerdote, Padre Demétrio, sua garra e seu amor pela igreja me inspira muito. Aí a Rosemary Silva, boa noite a todos. A Juliana Barro cumprimenta Padre Demétrio, sempre pedagógico. Obrigado, Juliana. Deus te abençoe. Você, Deus te abençoe. Gratidão por suas palavras. Padre, agora há pouco, não só o ambiente está sendo preparado, mas a gente tem visto aqui também novas obras sendo realizadas. O senhor poderia contar para a gente, para quem está em casa e quem vai assistir também depois, que está sendo preparado de novo, porque assim, todo mês tem algo novo, mas tem algo grande também sendo preparado, né? Exato, veja, nós iniciamos ali com a pavimentação, tivemos a aquisição dos banquinhos, como eu já disse, mas também a pintura de todo o memorial, a reestruturação da parte que funciona como auditório e também como refeitório, a pintura interna e externa, a revitalização dos banheiros, né? As calçadas em volta do auditório, as calçadas em volta da igreja, a aquisição do crucifixo que foi colocado
né, que acolhe os romeiros e romeiras. Posso citar ainda a pavimentação da frente, mais recentemente da frente do memorial. Nós conseguimos pavimentar a frente do memorial para receber a imagem que foi doada. Muito não é? bonita A imagem a chegada. ficou muito bonita, não é? A lojinha que é uma forma também de ali irmos angariando recursos que são revertidos em melhoramentos para o memorial. Então foram conquistas. Mas nós temos ainda outra obra ainda maior. Nós tivemos ali a construção dos banheiros, que foi uma verba destinada pelo deputado Tião Gomes, no valor de R$800 mil. Então nós temos uma belíssima bateria de banheiros, que é colocada à disposição dos romeiros. Mais recentemente estamos também com a reforma dos apartamentos. Nós temos ali 27 apartamentos sendo reformados. Eles vão receber o ar-condicionado, estão sendo transformados em suítes, né? O que vai nos possibilitar continuar acolhendo paróquias, empresas que queiram também fazer algum momento de formativo no memorial. Também aqueles que passam aqui indo para Bananeiras, que quiserem se hospedar aqui, até mesmo no São João de Bananeiras, se alguém deseja ficar hospedado na Casa de Acolhida Âncora, isso será também possível. Esta casa, esta pousada, por assim dizer, está sendo reformada também com a verba destinada pelo deputado Tião Gomes no valor de R$1.200.000. Então serão 27 quartos com um refeitório para com a capacidade de 100, 150 pessoas. Temos ainda uma verba do deputado Luiz Couto para a reforma da Casa de Caridade de Santa Fé. Infelizmente o telhado do casarão, como nós chamamos, está avariado e precisa ser substituído. Então o recurso destinado pelo deputado Luiz Couto servirá para a reestruturação do telhado e demais melhoramentos do casarão. Tem uma outra verba do senador veneziano para a reestruturação do anfiteatro, que seria, como você bem sabe, tem visitado e tem visto, nós temos aqueles assentos que estão também danificados, vez por outra, inclusive um afunda, não é? Então tudo aquilo dali vai ser refeito e serão colocadas cadeiras como num estádio de futebol. Então, cadeiras numeradas, tudo bem organizado. O palco será ampliado. Então, nós, hoje mesmo, o prefeito Jussian, com o vice-prefeito Milton, estiveram com os engenheiros visitando lá o anfiteatro, desenvolvendo esse projeto, que será executado pela prefeitura. O recurso é federal, então vem através do senador veneziano e vai garantir um espaço ainda melhor para acolher os romeiros. Somado a isso, nós temos a destinação de uma outra verba muito importante por parte do governador João Azevedo, através de Tião Gomes, para a cobertura do anfiteatro, o que seria fundamental, ideal, porque iria nos dar a possibilidade de nos reunirmos em qualquer horário, em qualquer dia, porque com sol, com chuva, teríamos a possibilidade de nos reunir. Então veja, se todas estas verbas, ainda tem uma outra de Gervásio, que vai nos... Gervásio, tomara que eu não esteja atrapalhando os nomes, para a conclusão da urbanização da frente do santuário. Veja que é um trabalho feito em muitas mãos vão nos garantindo a possibilidade de avançar nos melhoramentos para garantir a quem chega a Santa Fé um lugar aprazível, um lugar acolhedor. E, além de tudo, padre, com todas essas melhorias, não só o turismo religioso, mas o turismo como um todo, para conhecer o local. Então, assim, eu vejo o trabalho que o senhor está fazendo agora, o trabalho que foi feito lá atrás com o Juazeiro do Norte, com o Padre Cícero. Foi feito esse mesmo trabalho e aí hoje a gente vê uma dimensão maior,
que talvez, se tivesse feito, ou um Padre Demétrio tivesse entrado antes, talvez tivéssemos já a mesma proporção aqui também na nossa querida Santa Fé, né? Isso, nós temos um desafio grandioso, Inácio e Frank, e queridos amigos, de, em primeiro lugar, resgatar a memória do Padre Biapina. Veja, quando nós falamos de Frei Damião, pelo menos nós aqui, e muitos que estão nos acompanhando agora, tem uma lembrança. Viram o Frei Damião. Eu tive a graça de ver Frei Damião, ainda não era seminarista, de ver Frei Damião em Cacimba de Dentro, em Araruna, durante uma missão, já bem debilitado, quase sem falar. Mas olha, tenho essa lembrança, Frei Damião. As músicas dedicadas a Frei Damião, já Padre Biapina. Ninguém viu o Padre Biapina. Nós não temos a lembrança de uma imagem do Padre Biapina, né? 143 anos se passaram de sua Páscoa. Então, é desafiador. Nós temos que fazê-lo conhecido às gerações de hoje. Veja, os jovens de hoje, e até muitos adultos de hoje, não sabem nada da vida do Padre Biapina. Foi por isso que, assim que assumiu o Memorial Padre Biapina, também criei o programa Nos Passos de Ibiapina, que tem como objetivo resgatar a memória do Padre Biapina. E eu assumi o compromisso de, aos poucos, passar por cada uma das cidades onde o Padre Biapina passou e deixou alguma obra. Aos poucos nós estamos como que soprando as cinzas de uma brasa. O fogo estava ali, né? Tinha umas cinzas por cima. E visitando Gravatá do Ibiapina, em Pernambuco, onde ele fundou a primeira casa de caridade, ali deixou a sua irmã Aninha, que se tornou a primeira superiora da casa de caridade, visitando Umbuzeiro, Mata Virgem, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Cabaceiras, Buqueirão. Veja, todos esses lugares para Padre Biapina esteve e deixou obras, né? Alagoa Nova, mas aí a gente pode citar Bandaneiras, pode citar Pilões, pode citar Soledade, pode citar Olivedos, pode citar ainda na Paraíba Souza, Cajazeiras, Santa Luzia. Então veja, uma imensidão de lugares. A gente está aos poucos trazendo à memória das pessoas a grandiosidade deste padre que no século XIX percorreu distâncias impensáveis a pé ou no lombo de animais. Estima-se que caminhou mais de 600 mil quilômetros. Então isso é extraordinário. E o bem que ele deixou para a nossa gente, né? Lembrando aqui o contributo dele à cidade de Areia. Estive com Elcinho, doutor Elcinho, quero abraçar o doutor Elcinho, com a sua esposa, conversando sobre a importância de Areia, sobretudo estas cidades que são porta para o turismo do Brejo, Bananeiras, né? O prefeito Mateus, Areia, a prefeita Silvia. Estes prefeitos, eles têm que enxergar o tamanho do Padre Biapina. Ora, em Areia, Padre Biapina fundou uma casa de caridade, um hospital de emergência, que posteriormente se tornou casa de caridade. Estima-se que quando o Padre Biapina, sem falar que como advogado ele morou lá por 2 anos, né? E quando o Padre Biapina, no período da epidemia, chegou em Areia, em torno de 2.300 pessoas haviam perdido a vida para a epidemia da cólera. E ele ali poderia ter fugido, poderia ter escapado, mas não, ficou ali ajudando, fundou um hospital de emergência, mais tarde casa de caridade que era escola, casa de caridade que era hospital, que era orfanato, acolhida para as meninas, pioneiro na educação para as meninas. Então as mulheres aqui, olha, do Brejo devem ter um olhar, eu diria, de gratidão para o Padre Biapina, porque o Padre Biapina garantiu que a mulher do Brejo aprendesse a ler, aprendesse
a contar, a escrever, mas aprendessem também ofícios de uma boa dona de casa, costurar, fazer bordados, fazer crochê, fazer artesanato, chapéus, sapatos, usar a máquina do tear para fazer tecidos. Tudo isso era vendido para a manutenção das casas. Um homem desse é grandioso. E não é uma coisa da cabeça do padre Demétrio, nem da cabeça de padre Gaspar ou da cabeça de padre Flórin. Basta ver que no relatório do presidente da província, Teixeira de Sá, presidente da província da Paraíba, no ano de 1873, esse relatório, referente ao ano de 1872, as casas de caridade do Padre Biapina são apontadas como um dos maiores estabelecimentos, ou os maiores estabelecimentos educacionais do interior da Paraíba, perdendo só para o Liceu Paraibano. A Casa de Caridade de Pocinhos tinha 55 órfãs, acolhia em 1872 55 órfãs. Era o maior estabelecimento educacional do interior da Paraíba. O segundo maior do estado e o primeiro maior do interior da Paraíba. Só para que a gente tenha a noção da grandiosidade deste homem. Pioneiro na educação para as mulheres, né? Um homem que deu um contributo fundamental para a saúde. Estamos falando do século XIX, onde não existiam sequer cemitérios. Este homem, ao criar os cemitérios, estava cuidando da higiene pública, da saúde pública, né? Fundou cemitérios. Este homem foi pioneiro também, eu diria, até da enfermagem na província da Paraíba, porque não no Nordeste, porque as casas de caridade contavam com as viúvas ou virgens que nestas casas também eram enfermeiras, acolhiam os desvalidos, os enfermos. Então, não sei se os gestores de nossa região já se deram conta do tamanho deste brasileiro. Podemos até esquecer um pouquinho que ele foi também padre. Seria um crime até, mas se quiséssemos, porque com essa história do Estado laico, não, mas o Estado é laico, é verdade, o Estado é laico, mas Padre Biapina, antes de ser padre, é um brasileiro, é um nordestino que fez jus, não é? A sua gente, cuidou do seu povo. Então pode até ter o seu nome inscrito no livro dos heróis da pátria, deve ter o seu nome inscrito no livro dos heróis da pátria. Alguns que fizeram bem menos do que ele já receberam esta honraria, e nós vamos estar lutando também para que o nome do Padre Biapina seja inscrito no livro dos heróis da pátria, porque no século XIX ninguém fez mais pelo Brasil do que o Padre Biapina. Inclusive, padre, a gente que procura conhecer um pouquinho mais a história, mesmo depois ele não conseguir andar, mas ele continuou exercendo a obra e trabalhando pelos mais necessitados, né? Exatamente, Inácio. Veja, Frank, Padre Biapina passa os últimos 7 anos de sua vida. Eu acho até que a gente pode até... Já a gente faz uma digressão para começar do começo, ou vai daqui até chegar do começo, porque os últimos 7 anos de Padre Biapina foi fazendo a experiência da enfermidade, da limitação, da fragilidade humana, cadeirante, impossibilidade de se locomover, impossibilidade inclusive de celebrar a missa, porque ele pediu permissão à Santa Sé em Roma para celebrar sentado, e essa permissão lhe foi negada. Obedientíssimo à igreja, que ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter ficado chateado. Não, ele, obediente à igreja, ele continua a celebrar a missa espiritual, como ele assim chamava. Ou seja, Padre Biapina, antes mesmo do Concílio Vaticano II, ele antecipa o Vaticano II, porque ele passa a fazer a celebração da palavra, aquilo que nos propôs, não é, o Concílio Vaticano II, este contato com a palavra de Deus, e se alimentava do pão da palavra, e alimentava as órfãs, as viúvas também com este mesmo pão da palavra, e ali plantado naquela cadeira de rodas, através de cartas, orientava
as 22 casas de caridade por ele fundadas no Nordeste. Então, é impressionante. Seria bom também, para quem não conhece, vai ter alguém que nunca ouviu falar do Padre Biapina. Padre Biapina, ele é cearense, nasceu em Sobral, no dia 5 de agosto de 1806. Ele nasceu no dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da Paraíba, veja. Talvez por isso a sua obra, eu diria, se concentra na sua maioria, na província da Paraíba. Só na província da Paraíba foram 10 casas de caridades, 10 orfanatos fundados pelo Padre Biapina. Sem falar nas igrejas, sem falar nos cemitérios, nas cacimbas, nos açudes. Então, um homem que se preocupava com o homem integralmente. Ele, antes de ser sacerdote, desenvolveu funções importantes. Tenho que lembrar que ele lidou também com o luto. Desde cedo, precisou aprender a lidar com o luto. A sua mãe faleceu, ele tinha 17 anos, ficou órfão de mãe aos 17 anos. A mãe morreu de parto. Ele estava já no seminário, precisou voltar do seminário para auxiliar a família. Mais tarde, 2 anos depois, já tendo ingressado no seminário, um outro fato triste lhe obriga a abrir mão da vocação sacerdotal. O seu pai, Francisco Miguel Pereira, foi fuzilado em praça pública em Fortaleza por ter participado da Confederação do Equador, que era um movimento republicano e que foi duramente combatido pelo Império. Francisco Miguel Pereira e o seu filho, Raimundo, o irmão mais velho do Padre Biapina, eles foram presos. Francisco Miguel Pereira, condenado, foi fuzilado em praça pública em Fortaleza. Inclusive, quem for a Fortaleza não deixe de visitar a Praça dos Mártires, também chamada de Campo da Pólvora, ou Passeio Público. Ali está, inclusive, uma placa que faz memória do pai do Padre Biapina, Francisco Miguel Pereira, contado entre os mártires da Confederação do Equador. Raimundo foi exilado na ilha de Fernando de Noronha e também faleceu, foi assassinado de forma misteriosa no mesmo ano de 1825. Então, no arco de somente 2 anos, Padre Biapina perde a mãe, o pai e um irmão. Veja, precisou lidar com a dor, com o luto. Diante disto, ingressa no curso de Direito. Se forma em Direito na primeira turma de Direito, não é, do Brasil. E ali passa a desempenhar esta profissão, tendo sido posteriormente eleito deputado-geral e desenvolvendo ainda a função de juiz de direito, em Quixeramobim, Ceará. Se destaca como criminalista. Mais tarde, aos 44 anos, ele se desilude. Ele não cedeu às seduções e às tentações do poder, né? Ele não se deixou corroer pela a corrupção de então, né? Pelas injustiças. Ele tinha um senso de justiça muito aguçado e, por isso, abre mão de tudo, com suas economias adquire um sítio em Caxangá, hoje Avenida Caxangá, e ali ele vai levando consigo a Bíblia, o livro Imitação de Cristo e também o livro que contava a história dos santos. Bebe destas 3 fontes por 3 anos, depois de 3 anos é ordenado sacerdote. Tendo sido ordenado sacerdote, o bispo Dom João da Purificação Marques Perdigão, então bispo de Olinda, lhe concede função muito importante: vigário-geral, professor do seminário, visitador diocesano. Mas o coração do Padre Mestre continuava inquieto. E ele, tomando conhecimento que no interior da Paraíba as pessoas estavam sendo dizimadas pela epidemia da cólera, ele não pensa 2 vezes. Pede licença para auxiliar estas pessoas e se faz missionário.
Veja, aos 50 anos, por volta dos 50 anos, idade, Inácio e Frank, que a gente já está procurando se aposentar, Padre Biapina põe o pé na estrada e não para mais, Percorre 5 províncias do Nordeste: Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, deixando como um grande rio caudaloso, como o Rio São Francisco, não é? Que passa deixando bênçãos, não é? Por onde passa. Então, o Padre Biapina foi este sacerdote grandioso. E nós temos esta graça: Araras, Solânia, Bananeiras, Areia, Pilões, a região do Brejo, a região do Curimataú, tem a graça de ter aqui plantado no nosso torrão os restos mortais do Padre Biapina, mas muito mais do que isso, a sua obra, que nos interpela a ser mais caridosos, nos interpela a ser mais generosos, nos exorta a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E quando lembramos de uma de suas frases, não é? No centro da caridade coloquei a minha existência, compreendendo que o que dá sentido à nossa vida é o amor ao próximo, é o amor a Deus que se traduz no amor ao próximo. Quando nos lembra a transitoriedade de nossa vida e afirma como é bom ser santo, a vida presente acaba, a santidade é eterna, nos faz erguer o olhar para Deus, para o sobrenatural. Então, se eu for falar do Padre Biapina, eu não vou te deixar mais me fazer. Não, fica à vontade, Padre. Vai a noite toda. É muito importante, porque assim, a gente tem um conhecimento, de certa forma, assim, superficial. E quando a gente tem esse conhecimento aprofundado com suas palavras, trazendo essas informações, é muito enriquecedor para a gente. A gente não tem um conhecimento, assim, a gente tem de algo que aconteceu aqui, como a nossa cidade, foi fundada pelo padre, algum casa de caridade aqui próximo, alguma outra coisa, mas a gente não tem a dimensão da obra que foi realizada por ele. E é muito importante esse seu trabalho de resgate, que pessoas da minha idade, jovens, até pessoas de uma idade maior não têm um conhecimento, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu queria pedir, se alguém tem uma história, às vezes alguém... Hoje, essa semana mesmo, eu recebi lá no memorial o amigo Moacir de Bananeiras, trazendo a informação que a avó dele foi acolhida na Casa de Caridade de Santa Fé. Eram 2 irmãs, Dona Francisca e uma outra, que que se esposaram com pessoas do ramo da família Ramalho Leite, né? Ramalho, a família Ramalho. Elas eram órfãs, vindo de Conceição. Veja, uma história como essa precisa ser resgatada. Imediatamente eu fiz um vídeo, postei no Instagram. É bem possível que existam histórias semelhantes a esta. E eu quero pedir a você, se você tem uma história como esta, se você sabe que sua bisavó foi acolhida na casa do Padre Biapina, na casa de caridade do Padre Biapina, nos procure, conte essa história. Se você também já recebeu uma graça, um milagre por intermédio do Padre Biapina, não se sinta constrangido, me procure. Se não quiser que a gente faça um pequeno vídeo, me coloque por escrito essa história. É importantíssimo. No estágio que nós estamos, e já nós vamos falar sobre isso, no estágio em que se encontra o processo de beatificação, estes relatos são muito importantes. Mas são importantes também para fazer emergir a figura deste grande sacerdote. Muito importante. Eu vou aqui a mais uma participação, Padre, para a gente vai falar justamente como é que vai a causa do venerável Padre Biapina. E como o senhor bem falou, muitos milagres. A gente vê a casa de caridade repleta de pessoas agradecendo. Vamos também passar essa causa ao vídeo ou escrito também, para a gente contribuir com a nossa parte, não é isso? Vamos lá, Frank? Vamos lá. Temos aqui a participação da Val Moraes participando aqui com a gente. Boa noite. O Vem aqui, que ele cumprimenta aqui. Que podcast maravilhoso. Sairemos daqui com uma verdadeira aula de história de Padre Biapina. Parabéns ao portal Arara e Foco, em especial aos amigos Inácio Frank, a Juliana Barro, rumo à canonização, é isso, do Padre Biapina. Tem uma participação também aqui, especial aqui do Dr. Evandro Trindade, que também participou com a gente. Boa noite, parabéns pela entrevista, Padre Demétrio.
Gente boa, tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente em Santa Fé. Conversa rápida, mas proveitosa. O Paulo Souza, padre, você é muito bom. Paulo Souza é esse menininho que estava aqui agora. É o Paulo, Tá sempre com a gente toda quinta-feira. Doutor Evandro, muito obrigado por suas palavras. Também foi um prazer poder contar, conhecer o senhor. E olha, doutor Evandro é advogado. Eu acho que os advogados da nossa região, eu depois até tenho que tentar, doutor Evandro, e quem sabe o senhor vai me ajudar neste sentido, de estabelecer um contato maior com a OAB. Eu acho que a OAB deveria ter um olhar, com todo respeito, né? Não que eu não sou ninguém para estar sugerindo nada à OAB, mas acho que a OAB deveria também lutar um pouquinho mais por este brasileiro que foi um criminalista honrado, que se destacou, um advogado criminalista que se destacou na sua época. Então, veja que para todos os campos que nós imaginarmos, nós vamos nos deparar o Padre Biapina falando com a gente hoje. Então, você, advogado, doutor Evandro, mas outros tantos advogados que possivelmente poderão ver esta nossa conversa, faça algo por este seu irmão de profissão, né? Você pode aí, não é? Quem sabe, junto à OAB, começar a pensar caminhos para resgatarmos a memória deste grande advogado que depois se tornou um sacerdote exemplar. Também você político, você do mundo da política, não é? Os deputados, os gestores, os vereadores, os prefeitos, também podem se deixar, eu diria, inspirar pelo testemunho, pelo amor à justiça, pelo amor à verdade do Padre Ibiapina. Este é o nosso desejo, que as pessoas abracem cada vez mais, como tem feito o deputado Chiol, o deputado Tião, o Padre Luiz Couto e outros tantos que têm se unido, o ex-prefeito de Cacimba de Dentro, Nelinho Costa. Quando o Nelinho era prefeito de Cacimba de Dentro, foi logo assim que eu assumi aqui, eu o trouxe para conhecer Santa Fé. Ele ainda não tinha conhecido Santa Fé. E eu não esqueço da frase que o ex-prefeito de Cacimba de Dentro, Nelinho Costa, disse ao conhecer Santa Fé. Ele disse assim: "Ah, se isso aqui fosse em Cacimba de Dentro." Não esqueço dessa frase. "Ah, se isso aqui fosse em Cacimba de Dentro." Porque ele viu, não é, o valor deste lugar. Ele viu o valor de Santa Fé como produto turístico. Infelizmente, Cacimba de Dentro, o que é que nós temos em Cacimba de Dentro? Temos a Pedra do Mium, temos o pequeno santuário de Nossa Senhora dos Remédios, temos ali talvez um lugar que ainda pode ser desenvolvido, que é o Cruzeiro de São Sebastião. São lugares bonitos, mas com todo respeito, só eu posso falar porque eu sou de Cacimba de Dentro, mas não chega ao rastro da estrutura que nós temos em Santa Fé, não é? E de fato o prefeito Nelinho Costa acerta quando se admira e diz: "Ah, se isso fosse em Cacimba de Dentro", porque ele sabe o que poderia ser feito, né? E este é o meu desejo, que o prefeito Jussian continue descobrindo o valor deste lugar, como o prefeito Amarildo, como o secretário Nê, não é? O secretário Nê, que tem se mostrado sempre muito solícito, e eu aqui registro e agradeço a Nê pela atenção que tem nos dado, e também ao prefeito Amarildo. Mas eu acho que a gente pode sempre descobrir mais, né? Pode ir mais, sempre podemos ir além. Todos aqui se unissem na nossa região, porque assim, é um ponto turístico para a região. Exato. Não é todos só saem ganhando, para né? Solânia, né? Mas para a região, porque a gente sabe a dimensão que é, né? Exatamente, todos ganham. E também não podemos deixar de registrar que Arara ganha mais, não é? Então, é inegável, todos ganham, mas Arara ganhará sempre um pouquinho mais. Porque Arara, basta abrir a janela de casa, a gente vê Santa Fé, né? E quando nós estivermos ali, a imagem do Padre Biapina medindo 50 metros. Nossa. O que é que isto não vai significar na hotelaria
no comércio. O que é que isso não vai significar no fomento da economia da cidade de Arara e da região? Quer dizer, o deputado Tião Gomes enxergou tudo isso e por isso se comprometeu em assumir uma parte considerável da despesa desta obra, que foi avaliada em 2,2 milhões. Só a imagem 2,2 milhões. Mas nós temos toda uma despesa com a base da imagem. Quem sabe se um outro deputado também não enxerga isso e a gente vai somando esforços com o deputado Tião e quem sabe a gente não realiza esse projeto, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai movimentar a economia. Porque se hoje a gente é visitado, imagine se não tivermos um monumento deste porte, seremos ainda mais visitados, né? E, além de tudo, padre, a gente está vendo aí esse trabalho sendo realizado e, como o senhor bem falou, está sendo feita agora essa pousada para o pessoal já, porque assim, o pessoal procura muitas vezes vir, não tem justamente onde ficar. O dia 19 a gente sabe que não só o estacionamento fica cheio, como a pista lateral ali que vai para Santa Fé e Arara são carros estacionados em várias ruas. Então, pessoas que querem vir antecipadamente, não viajar, ter o conforto de ter um descansozinho, vai ter também essa oportunidade a partir de agora, né? Com esse acolhimento. Sem dúvida, é assim esperamos que as pessoas possam encontrar em Santa Fé sempre mais este lugar aprazível, este lugar que conta a história, não só do Padre Biapina, mas que conta a história eu diria, de um pedaço do Brasil, porque é o Nordeste. Conta a história de um povo aguerrido, conta a história de um povo de fé. E é preciso que a gente mantenha viva esta memória. Triste de um povo que não tem memória, triste de um povo que não tem uma história para contar. O Padre Biapina, quando passou nos sertões, quando chegou ao Brejo, a primeira coisa que ele fez foi pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho e, à luz da palavra de Deus, ele ajudava as pessoas a identificarem qual era a sua necessidade mais urgente, mais premente. Se era um hospital, se era um cemitério, se era uma cacimba, certamente as pessoas diziam para ele: Padre Mestre, depois de pregar, ele deveria questionar: e aqui? O que é que vocês estão precisando? Qual é a necessidade maior de vocês? E alguém dizia: Padre Mestre, aqui nós não temos água. E por que não cavamos um açude? Foi assim aqui em 1873, cavou o açude aqui de Santa Fé. O tanque, ali ao lado do anfiteatro, que está quase sangrando, graças às chuvas que tivemos na nossa região. Temos aqui também, né, na divisa com Arara, que até o paredão hoje histórico. Exato, ali, né? Era um açude também. Exato. Então, se era uma igreja, no caso de Bananeiras, a igreja estava em ruínas, vamos fazer a igreja. E assim construía-se a igreja. Então, em primeiro lugar, ele anunciava a palavra e, à luz da palavra, fazia o povo nordestino, o povo sofrido, descobrir o seu potencial, descobrir que poderia fazer mais, sempre à luz do Evangelho. Veja que a primeira pedra lançada era a palavra. Só depois, sobre este alicerce, construindo não sobre areia, mas sobre a rocha firme. Talvez por isso, 143 anos depois, ainda estejamos falando do Padre Biapina. Por quê? Porque ele nos falou de Jesus Cristo, que é a pedra angular. Porque ele nos falou de Jesus Cristo, que é caminho, é verdade e vida. Porque ele soube alimentar não só o estômago, mas os corações das pessoas de seu tempo. Ele não deu só o pão, o pão que é consumido e que vai para a fossa. Não, ele deu o pão espiritual e ajudou as pessoas a perceberem que poderiam transformar a sua realidade. Não só esperando de forma mágica de Deus, mas arregaçando as próprias mangas, fazendo o que deveriam fazer em favor de seus irmãos. Então isto é maravilhoso e é atualíssimo. Quer dizer, a mensagem do Padre Biapina é atualíssima. Todos os sacerdotes, os serviços, as pastorais, os movimentos, as comunidades
deveriam se sentir interpeladas por este testemunho. Se Padre Biapina fosse europeu, se tudo isso que eu acabei de partilhar contigo, Inácio e Frank, fosse lá na Europa, a coisa seria outra. Fazia como disse Nelinho, né? Exato. Mas é aqui, é na Paraíba, é no interior, é um padre cearense. Aí, às vezes nós não damos o valor que o Padre Biapina tem. Mas eu não posso também deixar de reconhecer que o mundo acadêmico sempre deu valor ao Padre Biapina. Basta que façamos uma pesquisa rápida no Google e vamos ver a quantidade de trabalhos científicos e até de artigos que existem em torno da figura do Padre Biapina. Às vezes o Padre Biapina foi muito mais valorizado ao longo dos séculos, ao longo das décadas, mais no ambiente acadêmico do que propriamente no ambiente eclesiástico. Então nós padres também temos aí uma porcentagenzinha de culpa nesse sentido, né? Mas nunca é tarde para descobrir ou redescobrir o Padre Biapina. Padre Demétrio, para nós nordestinos, e principalmente a quem já conhece um pouco da história do Padre Biapina, e para quem, principalmente tararense, eu, graças a Deus, tenho o prazer de, como disse o senhor, abrir a minha janela e estar de frente com a Santa Fé, tem essa visão privilegiada muito próximo, e de ir. A gente quer ir à tarde ali, ter aquele momento de paz com a família, ter aquele momento sossegado, ir para a missa, tudo direitinho. O que é que falta para sermos também, chamá-los de santo, como nós nordestinos e os devotos do Padre Biapina já chamam, mas o que falta para ser aclamado como Santo Padre Biapina? Veja só, a igreja leva muito a sério este processo que analisa, que investiga a vida de um candidato à santidade. Então, desde 1992, quando o processo foi aberto, a primeira fase de um processo é a fase diocesana. O bispo institui um tribunal que tem como objetivo coletar todas as informações daquele candidato à santidade. Quando essas informações são coletadas, ou um pouco antes, o bispo faz uma petição, pede o nada obsta ou nulla osta à Santa Sé, a Roma. E quando esta resposta é dada de forma positiva, que foi o caso do Padre Biapina, aquele candidato a santo recebe o título de servo de Deus. Então, a partir de 1992, o Padre Biapina foi reconhecido como servo de Deus, que é como que a carta branca da igreja para que o processo prossiga. É o primeiro passo. É o primeiro passo. De 1992 para 2015, a gente quase que ficou com este processo canônico parado, porque os postuladores que passaram, né, tiveram algumas dificuldades, e somente em 2015, Dom Lucena, então terceiro bispo de Guarabira, nomeou como postulador o doutor Paulo Villota. Ele é um italiano, mora na cidade de Roma, então isso facilitou bastante o andamento do processo. Então ele reorganizou todo o processo e prosseguiu preparando o que nós chamamos de Positio, que é um calhamaço de informações, um livro que traz, eu diria, todos os relatos que foram reunidos do candidato, e através deste livro se tenta identificar as virtudes em grau heróico, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais e as virtudes cardeais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, em grau heróico na vida daquele candidato. Este processo foi feito e, como já é de conhecimento nosso, o Papa Francisco, quase que no apagar das luzes, concedeu ao Padre Biapina o título de venerável, segundo degrau. Agora, qual é a nossa missão? Catalogar os milagres. Ô padre, mas não teve nenhum milagre ainda? Padre, quer dizer que Padre Biapina não fez nenhum milagre? Não, ele fez inúmeros milagres. Nós temos vários, inúmeros relatos, desde a
digamos, resolução de causas. Às vezes alguém que estava com a causa na justiça há muito tempo sem ser solucionada. Esta semana mesmo eu recebi um médico que veio pagar uma promessa aqui no santuário, que estava com a causa na justiça muitos anos sem uma solução, pediu por intercessão do Padre Biapina e em fração de dias esta causa foi solucionada, não é? Temos relatos de curas de enfermidades, de pessoas que não conseguiam, de mulheres que não conseguiam engravidar, de pessoas que tinham câncer de pulmão, câncer, cistos ou nódulos nos rins. Mas qual é a grande questão? É que não é qualquer milagre que serve para a causa de beatificação. A igreja, como disse, leva muito a sério esta análise. E por isso existem alguns critérios. O milagre que serve para a causa é um milagre, eu diria, instantâneo e permanente. E, para tanto, nós temos que comprovar. E, por isso, é imprescindível que haja ali um laudo médico. Então, se alguém diz que ficou curado de um câncer, tem que mostrar os exames de imagens, tem que mostrar a biópsia para mostrar que era câncer maligno mesmo, não é? Depois tem que ter os exames posteriores à cura que mostrem que de fato aquela doença não está mais ali. Um laudo médico, não dizendo que é um milagre, que o médico não vai nunca dizer que é um milagre, mas o médico pode dizer, olha, eu recebi esta pessoa, ela estava desta forma, a ciência não tinha mais nada para oferecer a este paciente e ele me volta curado. Então, é isto. Não precisa dizer que foi um milagre. Precisa, então, simplesmente de um relatório médico que diga o que foi que aconteceu, não é? Então, primeiro o pedido. Quem vai pedir tem que pedir somente ao Padre Biapina. Compartilhar do pedido somente com Nossa Senhora. Este é o primeiro critério. Pedido exclusivo ao Padre Biapina, compartilhado somente com Nossa Senhora. Isto por uma questão muito simples. Se eu peço ao Padre Biapina e a Frei Damião, vai ficar difícil saber quem foi que fez o milagre. Não é? A cura precisa ser instantânea, ou seja, eu pedi hoje, no máximo amanhã de manhã eu tenho que estar curado. A cura tem que ser instantânea e permanente. Eu não posso ficar curado hoje e com 2 dias a doença volta, ou com 3 meses. Não, contínua e permanente, não é? E como já disse, com todas as comprovações. Então, embora nós tenhamos recebido muitos relatos de milagres, nenhum deles se encaixa nestas exigências, nestes critérios. Porque às vezes, aí não foi milagre sim, mas infelizmente a pessoa pediu, fez o pedido do milagre antes de fazer a biópsia. Quando fez a biópsia, quando foi para fazer a biópsia, já não tinha mais nada. Veja que interessante, né? Ou um milagre como este, como nós já falamos, de uma causa na justiça, também não vai servir para a causa, porque os milagres que servem para a causa são de curas físicas. Às vezes eu posso ter tido até um livramento. O Padre Biapina, eu pedi, numa hora de uma aflição, eu pedi o auxílio do Padre Biapina e me vi livre, amparado às vezes até de um acidente. Mas como comprovar isso? Fica complicado, né? Então, basicamente, os milagres que servem para a beatificação são milagres ligados a curas físicas. Para a beatificação, precisamos de um milagre. E para a canonização, para que ele seja, então, elevado aos altares, nós precisamos de um segundo milagre. São 2 milagres para que ele chegue, então, aos altares. Estamos aí no segundo degrau, lutando pelo terceiro, que é a beatificação. O que é que a gente precisa? Que você reze pela beatificação do Padre Biapina, faça aquela oração que nós fazemos todo dia 19 e peça um milagre por obra e graça e intercessão do Padre Biapina. Somente assim nós poderemos ser ajudados nesta causa. E
caso já tem aí, né, padre? Justamente essas provas que o senhor acabou de falar sobre o milagre, procure o Padre Demétrio. Nós estamos no Instagram, então veja o nosso Instagram, @p.demetrio. Vai aí no meu Instagram, você pode conversar comigo no direct, mas pode ir também no Instagram do Santuário, @Santuário Padre Biapina. Estamos lá com o Instagram do Santuário. Lembrando que temos missa no Santuário todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 4 da tarde, e todo dia 19. E chegando agora o dia 19 de fevereiro, quando faremos memória da morte do Padre Biapina, aí nós temos uma programação especial, que passa desde um trido, que começa no dia 16, então dia 16, 17, 18, em pleno carnaval, estaremos fazendo o trido preparatório para o dia 19. Teremos missa a primeira noite com o Padre Gaspar, a segunda noite com o Padre Bruno de Parari, onde o Padre Biapina esteve e fez Casa de Caridade. A terceira noite eu estarei presidindo. No dia 19 teremos aí a Romaria. Vamos falar da Romaria? Vamos falar só da Romaria. Recado, rapidinho, antes do senhor passar a programação toda. Tem mais um recado, Frank? Porque essa Romaria, o padre tem uma energia que é Deus que abençoa, viu? A professora Maria Helena, lá do Pilões, também participa com a gente aqui conosco direto. Boa noite aos amigos Inácio e Frank, e de maneira especial ao entrevistado da noite, Padre Demétrio, grande servo de Deus, minha admiração e respeito. O Tiago Avião, que é nosso amigo aqui também. Boa noite, amigos, estou assistindo a bela e abençoada entrevista. É com você, Inácio. Justamente, vamos falar da programação do dia 19, que é tão aguardada todo ano. O pessoal sempre espera por essa data tão especial. E o padre trouxe uma inovação nos últimos anos, que a caminhada, Frank, o difícil não é fazer a caminhada, é acompanhar o ritmo do Padre Demétrio. Como é essa caminhada, padre? Começando amanhã de bênçãos do dia 19. Antes eu quero aqui mandar um abraço para minha irmã Valdete. Val Moraes é minha irmã, não é? Que interagiu conosco aí. Também Ilma Moraes, Ivan Moraes, toda a família que está acompanhando. Bem, nós vamos sair logo cedinho, às 3 horas da manhã. E, olha, peregrinar é pensar na vida. Eu tenho dito sempre assim, peregrinar, fazer romaria é refletir sobre a vida. O que ninguém conta, ficaram só com a parte da animação do padre, né? Mas o que ninguém conta é que nós fazemos, ao longo deste percurso, 7 paradas muito didáticas. A primeira grande parada é feita diante da cadeia pública. Olha, só quem visita a cadeia pública para saber, eu diria, o sofrimento, a angústia que aqueles jovens que ali estão, porque na sua grande maioria são jovens que estão ali, os apenados, os que estão presos, às vezes ainda esperando um julgamento, quer dizer, não tem, às vezes não foi nem condenado, mas está ali, não é? Perderam a liberdade. E por que perderam a liberdade? Por conta de uma escolha equivocada. Na Romaria do Padre Biapina, nós paramos ali para pensar na vida e pedir, meu Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria, para que eu não venha perder o dom inestimável da liberdade. Então, você jovem, você adulto, pensar um pouquinho nas suas escolhas. O que é que eu estou fazendo que pode me colocar em risco de um dia perder a liberdade? Que escolha eu tenho feito na minha vida que pode um dia me fazer parar detrás das grades? Que comportamento eu tenho trilhado, não é? Tenho abraçado que põe em risco a minha liberdade? Então, cuidar da liberdade, que é dom de Deus, que é presente de Deus, pedindo discernimento para escolhas acertadas. A segunda parada, aonde vamos fazer? Diante do hospital. Ali vamos refletir sobre um outro grande dom, a saúde. Antes desculpe interromper o padre, que eu tenho aqui uma mensagem especial. O presidente Anderson está aqui assistindo e vai dar certo a propositura do padre. Resposta rápida, tá vendo? Tá vendo só? Vem, não brinca em serviço. Então, meu abraço ao presidente da Câmara de Pilões, o vereador Anderson. Fico lisonjeado em saber que o senhor está nos acompanhando e mais ainda sabendo que o senhor vai abraçar esta causa
de conceder ao Padre Biapina o título de cidadão pilonense. É assim? Isso. E veja, quem sabe aí nesta praça tão bonita, diante desta igreja, não poderia ser também colocada uma imagem do Padre Biapina medindo 3 metros, como fizemos aqui diante do santuário. Custa pouco, para uma prefeitura, para uma prefeitura, custa pouco. 12 mil reais, uma imagem em fibra de vidro, medindo 3 metros. Então, já é hora de Pilões fazer isso, em reconhecimento a este grande, o prédio mais bonito que Pilões tem, o edifício que dá nome a Pilões. Quem vendo aquela igreja com aquelas escadarias, aquela igreja lá no alto do monte, não sabe que aquilo é Pilões. É a identidade de Pilões. Até os evangélicos, até os pastores usam aquilo para dizer, eu sou de Pilões. Porque se postar uma igreja evangélica, com todo respeito aos irmãos evangélicos, ninguém vai saber de onde é, não é? Mas se a gente vir aquela igreja, é Pilões, não é? Então, é hora da gente colocar os pingos nos is. Por que esquecer? O que foi que aconteceu? Por que a gente reluta em dar valor a quem nos valorizou tanto? Então, é hora, viu, vereador Anderson, de o senhor conversar com o gestor da cidade, lutar por isso. 12 mil reais somente esta imagem, que pode ser feita lá na fábrica Ícone, em Saboeiros. Qualquer coisa eu passo o meu número e a gente dialoga, passo o contato dessa fábrica. Eu não ganho nada por isso. O que eu ganho é o benefício de divulgar a memória do Padre Biapina. Não tenho comissão da fábrica, não. Se cada cidade... Por onde ele passou. Ele passou, deixasse, a gente ia chegar e ia começar a ter conhecimento. O padre passou aqui. Exato. Né? E o que é que significa isso? Entrar na rota da fé. Pilões pode entrar na rota da fé. Veja, o que é um peregrino chegar aqui, um ônibus chegar aqui em Santa Fé, e agora os agentes de turismo poderem dizer assim, vamos fazer a rota da fé. Vamos passar em Areia, Padre Biapina esteve em Areia, vamos passar em Pilões, não é? Olha, a rota da fé pode ser estabelecida, fomentando o turismo e unindo turismo religioso. O turismo religioso pode estabelecer um elo com o turismo, o ecoturismo e o turismo de aventura. Aí em Pilões vocês têm um lugar fantástico, maravilhoso, a Pedra do Carrapicho. Eu não sei se estou dizendo de modo, não sei se erro na nomenclatura, mas é Pedra do Carrapicho, Serra do Carrapicho, que eu já estive lá, um lugar, olha, formidável, de um valor turístico extraordinário. Lá, turismo de aventura, porque podem fazer rapel, mas também tem uma capelinha lá em cima, onde se reza missa. Não me lembro agora quem é o padroeiro, vai dizer aí agora quem é a capelinha, quem é dedicada à capelinha lá. A Pedra do Espinho, né, Frank? Pedra do Espinho, né? Do Carrapicho, eu disse, foi a do Espinho. Então é do Espinho. Carrapicho e Espinho é tudo perto, né? Deve ter o Carrapicho ali também. Deve ter o Carrapicho lá também, Pedra do Espinho. Uma coisa, olha, eu fui lá, fiquei assim abismado com a beleza da visão, do lugar, de um potencial turístico extraordinário. Assim, nós aqui, pertinho de nós, olha, temos a Serra da Cachecha, muito Cacerengue, abraçando o amigo Pereira, né? Veja, a Serra da Cachecha, que eu já fui 2 vezes, já subi, escalei lá a Serra da Cachecha 2 vezes. As pessoas precisam descobrir este lugar. E aonde podem ficar hospedados? No Memorial Padre Biapina. Daqui, vão lá a Serra da Cachecha. Inclusive o pessoal faz caminhadas aqui de Arara, a Serra da Cachecha, exato. Né? Depois vão lá a Pilões e voltam para o santuário. Do santuário vão a Bananeiras, do santuário vão a Pedra da Boca, do santuário vão o santuário de Nossa Senhora dos Remédios. É isso. Nós estamos com a faca e o queijo na mão no que diz respeito ao turismo, né? E lembrem do que eu vou dizer agora. O Memorial Padre Biapina se tornará um dos maiores centros de peregrinação do Nordeste. Escutem o que eu estou dizendo. E quem não abraçar essa causa vai ficar chupando o dedo depois. Não é bem que eu poderia ter acreditado nesta obra, bem que eu poderia ter abraçado esta causa. Ainda bem que o podcast Arara em Foco já compreendeu isso e por isso nós estamos aqui, não é? Com esta missão
de divulgar a memória do Padre Biapina, e é tanto que vocês vão estar conosco dia 19, não é isso? Deus quiser. Transmitindo a missa. Isso com mesmo. o cardeal Dom Jaime Spengler. O pessoal vai poder também, através da TV Arara, vai estar lá também assistindo junto, viu? Pronto, que Vontade. bênção, que alegria. Então veja, não podemos perder de vista este grande benefício que é este equipamento, este produto turístico que tende a melhorar, e nós estamos lutando para que o Memorial tenha lá também o seu restaurante, tenha lá a sua lanchonete. Dentro, em breve, nós vamos ter também o restaurante, não é? Mandacaru, lá no santuário. Eu quero a lanchonete no santuário, para que o peregrino, para que o turista chegue, possa lanchar. E o que isso significa? Emprego. Porque não vai ser para o Padre Demétrio, não. Eu não vou poder ficar celebrando missa e atendendo na lanchonete, não. Vai ter que ter uma pessoa atendendo na lanchonete. Se tem um restaurante, vai ter que ter um cozinheiro, vai ter que ter um garçom. E quem são estas pessoas? O povo de Deus. Serão as pessoas que estarão cuidando destes serviços, não é? É preciso que a gente se dê conta disso. É também importante que a iniciativa privada vá também despertando para esta realidade, fazendo parcerias com o santuário. Quem sabe um empresário também não poderia assumir este compromisso do restaurante, fazer um contrato com o santuário, assumir inicialmente somente, quem sabe, aos domingos, mas depois poderia estender para os demais dias, porque a gente vai estudando, vai vendo, vai analisando e vai ampliando conforme a demanda, não é? Então é importante a iniciativa privada, os empresários de nossa região perceberem isto, enxergarem isto. E quem não enxergar, como eu já disse, vai ficar para trás, porque o Santuário Padre Biapina vai continuar gerando vida, assim como foi no tempo do Venerável, quando ele aqui acolheu pessoas que estavam sofrendo com a cólera, como assim ele acolheu aqui pessoas que estavam sofrendo com a grande seca de 1877, quantos chegaram até nus em Santa Fé e receberam abrigo, receberam acolhida, alimento e água. E quando as beatas diziam para Padre Biapina: Padre Mestre, está acabando a água, Padre Mestre, está se acabando a comida, não acolha mais ninguém não. O que foi que o Padre Mestre disse? Não, continuemos, nada de parar, partilhemos. Se tiver que morrer, morramos todos juntos. Foi esta a resposta do Pai da Caridade, o Venerável Padre Biapina. Aproveitando aqui, tem mais participação. Vamos lá, Frank. Vamos lá, Inácio. Tem o Vem aqui, diz: todo dia 12 de outubro tem a celebração na Pedra do Espinho, Pedra do Cruzeiro. Tá vendo? Pedra do Espinho, um lugar maravilhoso. E eu tenho aqui uma mensagem, Frank. Tem mais aí? Tem uma mensagem do vereador Anderson, mandou aqui no privado aqui. Diz assim: boa noite, meu amigo. Estou acompanhando a entrevista. Parabéns ao entrevistado e a todos que fazem o podcast Arara em Foco. Fico grato pelas palavras. Vamos levar o pleito do padre para o plenário da Câmara Municipal. Tamo juntos. Vereador Anderson, presidente da Câmara lá de Pilões. Vereador Anderson, mais uma vez o meu reconhecimento, a minha gratidão, e até lhe parabenizo por esta pronta resposta, esta provocação, esta santa provocação que nós fizemos aqui, né, que isto possa ajudar também a manter viva a memória do Padre Biapina e a colocar mais uma vez Pilões na rota da fé, não é? Na rota da caridade, como queiramos chamar, nos caminhos do Venerável Padre Biapina. Muito brevemente eu estarei aí, porque eu fui já nas cidades que não são da Diocese de Guarapira, mas a partir deste mês eu vou abraçar o compromisso de visitar as cidades aqui de nossa Diocese por onde o Padre Biapina passou. Então, vai ter a materiazinha de Arara, porque a igreja matriz foi construída pelo Padre Biapina. Vai ter a matéria também de Bananeiras, uma segunda de Bananeiras, porque eu já fiz uma outra falando da missão de Bananeiras. Vai ter a de Pilões e a de Areia. Então nós vamos passar. Conta-se que ele esteve também em Alagoa Grande, no cemitério, construiu o cemitério.
Fala-se também de uma passagem dele em Cuitegi e Guarabira. Então, estaremos também pontuando. E ainda Serra da Raiz, para que Padre Gaspar não fique com raiva de mim. Serra da Raiz, olha, Padre Biapina esteve lá, pregou em Serra da Raiz, e de lá, 8 moças, 8 virgens, o acompanharam para Santa Fé, foram acolhidas na Casa de Caridade de Santa Fé. Isso é uma coisa interessante. Veja, 8 filhas de Serra da Raiz foram acolhidas na Casa de Caridade de Santa Fé. Isto não podemos deixar passar despercebido. Estas meninas, muitas delas se tornavam professoras, se tornavam cuidadoras das demais órfãs. Então, o contributo à ação do Padre Biapina, a missão do Padre Biapina foi desenvolvida graças a 2 grandes braços. Os beatos, os homens que cuidavam dos trabalhos externos nas casas de caridade, e as beatas, que eram professoras, eram porteiras, eram superioras, a exemplo de Dona Cândida, Hermógenes Cunha, esposa do Major Antônio José Cunha, doadores de Santa Fé, o Padre Biapina. Dona Cândida, como nós sabemos, morreu pobre, foi sepultada em Santa Fé, um dos túmulos ainda está lá, o túmulo de Dona Cândida, né? Ela que se doou totalmente pela causa dos pobres, assim como tantas outras beatas que sequer são lembradas pelo nome, são as anônimas do Padre Biapina, pessoas que fizeram tanto bem e que desapareceram para dar vida aos antepassados, aos nossos antepassados, né? Porque aos antepassados aqui da cidade de Arara, da cidade de Areia, da cidade de Solânia. Padre, dia 19 está sendo preparado um grande evento para a acolhida dos romeiros. O que os romeiros que vêm para Santa Fé podem esperar e o que é que vai ter preparado para esses romeiros? Eles podem esperar um dia de grande espiritualidade. Com a chegada da Romaria, não é? Eu estava falando das paradas, parei no hospital e não falei mais. Nós temos tem outra parada lá no Pissarro, comunidade Santa Luzia, quando a gente pede a saúde dos olhos e a capacidade de olhar para a vida com positividade, com otimismo. Depois temos uma outra parada na entrada da comunidade Nossa Senhora de Fátima, Fazenda Velha. Ali, de mãos dadas, rezaremos pela paz. O mundo precisa de paz. Rezaremos por nossas famílias. E, de mãos dadas, já rezaremos a oração de São Francisco, porque a poucos passos está a entrada para o assentamento de São Francisco. Então, rezaremos a oração pela paz. Prosseguindo, chegaremos ao trevo de Cacimba de Dentro. Santo Antônio de Lisboa, de Pádua e de Solânia é também de Cacimba de Dentro. O padroeiro de Cacimba de Dentro é Santo Antônio. Ali faremos o exorcismo de Santo Antônio. Andaremos mais um pouco, chegaremos à entrada para a comunidade São Miguel Arcanjo, Pedra Grande. Ali faremos a oração de São Miguel, pedindo que São Miguel nos defenda no combate espiritual que é a nossa vida. Daremos um grito para Barrocas. Barrocas é São Pedro. São Pedro é o homem das chaves. E nós vamos pedir a fidelidade à Igreja de Jesus Cristo, para que a gente não abra mão de nossa fé. Prosseguiremos mais um pouco, chegaremos ao trevo de Cacerengue. Cacerengue é confiada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ali pediremos o auxílio de Nossa Senhora. Valei-me, Nossa Senhora, socorrei-me, Nossa Senhora, me dê força para chegar à Santa Fé, mas me dê forças mais ainda para chegar a teu Filho Jesus, me dê mais força ainda para chegar ao céu, porque a nossa caminhada não é para a Santa Fé, a nossa caminhada é para o céu, a nossa luta é para chegar a Deus, para viver em comunhão com Deus, para lutar contra aquilo que nos distancia da vontade de Deus. E quando menos esperarmos, no horizonte vai despontar, sabe o que, Inácio Frank, queridos amigos? A torre da igreja de Nossa Senhora da Piedade, igreja construída pelo venerável Padre Biapina. E ali pediremos que Nossa Senhora da Piedade nos tome pela mão e nos leve até seu Filho Jesus, nos ajudando a subir as últimas 2 ladeiras que faltam. Chegando em Santa Fé, o Padre Nilson Nunes, o Padre da Missa da Luz, vai celebrar a missa às 7h30 da manhã. Às 10 horas, Dom Lucena, que foi nosso bispo. Após a missa com Dom Lucena, teremos adoração, teremos a oração do Santo Terço, atendimento de confissões.
E às 4 da tarde faremos o sorteio da rifa. Já compraram a rifa? Vou comprar, Vai comprar, né? Olha, cuidado, hein, A Frank? informação, onde é que a gente pode adquirir? Pode adquirir lá no Memorial, com o Manu, com Isabel, aqui com o Micael, também está vendendo. Quem sabe eu vou deixar um talão contigo hoje, porque aí tu já continua vendendo aqui também, né? Às 4 horas fazemos o sorteio. Olha, um terreno medindo 20 por 8, uma doação da PLF Incorporadora. Lá no loteamento Serra das Araras, terreno avaliado em R$40 mil. Teremos mais 4 brindes, 4 prêmios pequenos, né? Um ventilador, um ferro de passar, uma sanduicheira, outros brindes, são 4 brindes pequenos. Depois do sorteio, a Santa Missa com Dom Jaime Spengler, cardeal arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB. Encerramos assim com a Santa Missa, com o nosso bispo, Dom Aldemiro, que vai ser o último dia 19 com Dom Aldemiro, que vai para Teixeira de Freitas e Caravelas. Então vai ser uma oportunidade também para os romeiros, para os devotos do Padre Biapina, dizerem para Dom Aldemiro, muito obrigado. Obrigado pelo empenho do senhor, pela causa de beatificação, pelo empenho de Dom Aldemiro, pelos os melhoramentos que foram feitos. Estas verbas conseguidas através do deputado Tião Gomes foi um apelo do nosso bispo Dom Aldemiro. Estaremos acolhendo também as autoridades civis e militares, e aqui quero agradecer ao comandante, o major Alan Jones. Ele é o comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar e que está nos dando todo o suporte para a segurança. Agradecer à Prefeitura Municipal de Solânia, prefeito Jussião, vice-prefeito Milton Filho, o secretário Júnior Viana, doutor Júnior, muito solícito. Agradecer à Prefeitura de Arara, também colaborando, o prefeito Amarildo, o secretário também Jaciel, né? Jaciel. O Maciel. Maciel, também sempre muito atencioso. Agradecer à Prefeitura de Cacimba de Dentro, o prefeito Poliano, o ex-prefeito Nelinho. Veja, para o calçamento ali contamos com a ajuda de todas essas prefeituras e até do prefeito Antônio Justino de Dona Inês. Isso é muito bonito, não é? Quando eles entendem que devem dar as mãos e que todo mundo sai ganhando quando a gente, não é, compreende a força que tem um turismo religioso. O prefeito Antônio Justino tem sido um exemplo para a nossa região no que diz respeito a este insight, a esta compreensão de que o turismo pode fomentar a economia da nossa região. Tem feito muitas iniciativas interessantes lá em Dona Inês. É claro, muito pode ser feito, mas está fazendo, também dando sinais de que compreende a força do turismo. E assim os demais gestores também precisam fazer. Agradecer aos voluntários de hoje e de ontem. Agradecer aos padres que passaram deixando a sua contribuição, os religiosos, as religiosas, os benfeitores de Arara, os benfeitores de Solânia. Agradecer os que participam dos mutirões. Hoje mesmo está acontecendo um mutirão, enquanto eu converso aqui, tem gente suando lá no santuário, fazendo bem ao santuário, limpando, organizando, para que os romeiros, devotos possam encontrar um lugar aprazível. Então, minha gratidão. E a gratidão a veículos como este, a iniciativas como esta, o podcast Arara em Foco, que possibilita a boa informação chegar a tantas pessoas. Talvez agora estejamos com um número pequeno de pessoas nos acompanhando, mas a internet tem essa vantagem. Quem não pôde ver agora, vê mais tarde. Quem não pôde ver hoje, vê amanhã. Se não viu hoje, pode ver daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, alguém pode acessar esta nossa conversa e descobrir esta figura tão bela, que é bela porque olhou para aquele que é o belo por excelência, que é Jesus Cristo. Padre Biapina, por que essa festa toda com Padre Biapina? Somos idólatras? Evidente que não. Padre Biapina não é um pequeno Deus para nós, nem está no lugar de Deus. A gente só fala do Padre Biapina porque ele falou de Deus para nós. A gente só fala do Padre Biapina porque, em primeiro lugar, ele olhou para Deus, ele olhou para Jesus Cristo, serviu e amou Jesus Cristo nos pobres. Por isso que a gente está dedicando aqui, olha, 1h
e meia ou mais de 1h30 de nossas vidas para refletir sobre a vida deste grande brasileiro, deste grande sacerdote que muito orgulha a nossa gente, que muito orgulha o nosso torrão. Eu, escutando a palavra do Padre Demétrio, agora eu me lembrei, algumas pessoas essa semana me perguntavam o seguinte: vai ficar gravado? Se vai, porque eu vou estar estudando, mas vou estar trabalhando. Está gravado, você vai poder assistir, não vai perder, viu? Então, muito importante essas informações que a gente tem, porque assim... E outra, eu vou deixar a dica também, como o padre falou aqui. Atenção, você presidente de Câmara das cidades vizinhas. Siga o caminho do Anderson, viu? Exato. Faça essa propositura também na sua cidade. Exato. Se o Padre Biapina não tem o título de cidadão da sua cidade, seja você agora. O primeiro a fazer essa propositura. Exato. E como seria bonito se um dia nós conseguíssemos realizar em Santa Fé um encontro das escolas municipais. Eu até tenho provocado aqui a Prefeitura de Solânia, dizendo, olha, está na hora da gente fazer aqui um encontro das escolas municipais, porque é uma forma de resgatar o contributo do Padre Biapina para a educação, né? Eram escolas, não é brincadeira não, nem é invenção não. As casas de caridade eram também escolas. Então, Padre Biapina tem o que dizer ao mundo da educação, o Padre Biapina tem o que dizer ao mundo da saúde. Então, os enfermeiros, quero abraçar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, quero abraçar todos os profissionais de saúde. Lembrar para você, olha, você pode também pedir a proteção do Padre Biapina, a intercessão do Padre Biapina, porque ele teve um olhar para os enfermos, ele teve um olhar para os desvalidos, para os idosos abandonados. As casas de caridade também acolhiam os esquecidos, os abandonados, né? É de uma magnitude extraordinária a obra do Padre Biapina. Alguém pode então perguntar, padre, e hoje, qual é o seu trabalho social no santuário? Que trabalho social o santuário desenvolve? Existe no santuário ainda um orfanato, uma escola? Infelizmente não, nós não temos mais o orfanato, nós não temos mais as escolas. Graças a Deus as coisas melhoraram muito. A mão do Estado assumiu isto. E o que a igreja fez? Doou um terreno para a escola. Nós temos lá a escola Padre Biapina, do município de Solânia. Nós temos lá o ginásio, doado pela igreja. Nós temos lá um posto de saúde, doado pela igreja. Nós temos as famílias que se estabeleceram na Fazenda Santa Fé, todas doadas, porque a igreja não recebe nada por aquilo, não recebeu, nem vai receber, e nem está fazendo questão por aquilo. É uma forma também, é um trabalho social, e isso é um viés social do Memorial Padre Biapina. E nós queremos, né, quando geramos um emprego, também estamos desempenhando este papel. Então nós temos lá Isabel trabalhando de carteira assinada, temos Manu trabalhando de carteira assinada, conseguimos com a prefeitura o vigia, né, conseguimos a menina que ajuda na limpeza. Então, veja, são pessoas que estão também sendo ajudadas de algum modo, graças à presença do memorial. E sonhamos que tantos outros, né, também possam ser ajudados. Sem esquecer que quando a gente está lá contratando um pintor ou dois pintores, como estamos, um pedreiro e um servente, olha, já está aumentando, né? Não é? Se eram só dois, agora se eram só três, agora já são 5, 7. Aí, quando a gente acolhe um grupo que contrata lá uma pessoa para cozinhar, já é mais outra pessoa que está ganhando. Quando a gente vem aqui no supermercado Mendonça ou lá no Predileto e compra ali, está movimentando a economia. São os empregados do Predileto que vão ter o dinheirinho no final do mês também, vão ter o salário. Se não tiver ninguém comprando, não vai ter. Não vai ter, não é? Então, veja que quando a economia se movimenta, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E isso também é, eu diria, um contributo social do memorial para a nossa região. Frank, tem mais participações, Frank? Tem sim, Inácio. Tem a participação da Leida Moraes, linda história, Padre Demétrio. Muito obrigado, minha irmã Leda. A Gilvanete também participando. Boa noite, Padre Demétrio. Deus abençoe a sua vida. É com você, Inácio. Deixar o espaço aí ao Padre Demétrio. Algo mais que queira acrescentar, Padre? Fica à vontade. Viu? Somente agradecer, parabenizar e encorajar. Não desistam. Eu acho que esta iniciativa de vocês é importante. Precisa ser sempre mais valorizada.
quem sabe lanço até o desafio de depois realizarem esse podcast em parceria com alguma rádio, né? A provocação para a Rádio Comunitária de Arara, não posso deixar de fazer. Esta rádio é da cidade, é da comunidade, precisa desempenhar um papel social para a sociedade. E se atualmente este papel não está sendo desempenhado, está na hora de provocarmos isso também. Por que essa rádio está aqui em Arara e não funciona a contento? Também devemos nos perguntar nesse sentido. Me desculpem, posso até ser, como é que se diz, fuzilado na saída do podcast, mas é minha missão. Ora, se esse instrumento é um instrumento de comunicação, é uma concessão dada pelo Estado em favor de uma comunidade, porque me parece não está cumprindo o papel. Eu não sei, já tentei entrar em contato com essa rádio, já tentei ver a possibilidade de transmissão de missas por esta rádio, nunca consigo contato, não sei como é que isso funciona. Deixo esta provocação aqui. Acho que este é um assunto para ser conversado também pela Câmara dos Vereadores. Vou provocar os vereadores, não sou ninguém, mas sou um cidadão brasileiro. Antes de ser padre, sou um cidadão brasileiro e acho que a gente precisa usar mais aquele instrumento tão importante que é uma rádio. Um podcast como este, somando esforços com um outro meio de comunicação tradicional, vai chegar a outras pessoas, vai atingir outras famílias para o bem. A gente não está fazendo mal aqui a ninguém, nem eu estou aqui combatendo ninguém. Nós estamos querendo o bem para Arara, o bem para a Solânea, o crescimento para a nossa região, não é outra coisa. Não estou pedindo aplausos para mim, não estou pedindo que ninguém me siga, não estou procurando seguidores, eu estou tão simplesmente dizendo que podemos fazer mais se usarmos dos instrumentos que temos à nossa disposição. E quem gosta de comunicação, quem ama a comunicação, é quem tem que estar contribuindo neste sentido. Então falamos porque gostamos, eu gosto de rádio. Temos lá o programa da nossa paróquia na Rádio Integração. Antes eu tinha um programa em Sertãozinho, passei 10 anos fazendo o quê? Programa numa rádio de postes. E fazia 2 horas de programa, feliz da vida, sem reclamar. Depois comprei essa rádio de postes para a paróquia. Foi comprada, adquirida para a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Eu mesmo era o técnico da rádio. Eu mesmo ia nos postes fazer o reparo das caixas de som, porque acredito na comunicação, na força da comunicação. E o Evangelho de Jesus Cristo pode sim se propagar através dos meios de comunicação, são importantes, não são absolutos, porque o que Deus mais precisa é da nossa vida. Então a melhor forma de anunciar o Evangelho é com a vida. Mas os meios de comunicação são importantes, né? Sobretudo para vincular a boa notícia, a verdade, para animar quem está desanimado, para chegar, não é, aos lugares que nós nem sequer imaginamos. Então, deixo também aqui a minha provocação neste sentido. Obrigado mais uma vez, Frank. Mais um podcast, graças a Deus, com muito sucesso concluído. Isso mesmo. E hoje foi abençoado mesmo. Tá? Quando o padre falou sobre o padre Biapina, que não é reconhecimento, não é idolatria, eu também concordo com o padre também, porque a gente vai ver o pessoal não faz homenagem para político, porque construiu alguma coisa, para empresário. Então quer dizer que a pessoa está idolatrando? Não, ele está reconhecendo o esforço daquela pessoa, o trabalho. E por que também não reconhecer uma pessoa que só veio, pregou a fé e o amor, como o apóstolo Paulo fala lá pregar o amor, foi o que o padre Biapina fez. Não conheço muito a história, não é da minha época, mas a gente vê que ele pregou o amor de verdade, entendeu? É com você, Lázaro. Frank, eu vou aproveitar como o padre Demetrio, vamos provocar um pouquinho também? Eu ainda quero receber a honraria da medalha do padre Biapina em Arara. É a comenda Padre Biapina. É a maior honraria da cidade, então... Exato. Atenção, meus vereadores, vamos lembrar da gente, né? Pois bem, então que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Padre Biapina vos inspire, que continuemos
com muito respeito, com muito amor a Arara, com muito amor a Solane, a nossa gente. Isso é muito bom quando a gente não tem vergonha de ser o que a gente é. E quando a gente fala para para o crescimento da nossa gente, não é? Então que essas provocações possam ser bem compreendidas e que fiquem neste contexto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, que Deus vos proteja de todo mal e de todo perigo. E no dia 19 de fevereiro, espero vocês todos em Santa Fé do Ibiapina. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Fica aqui meio dividido, nasci em Solânia, me criei em Arara, vou ficar na divisória, então vou ficar no meio, na Santa Fé, né? Então, gente, muito obrigado, Frank, mais uma vez, muito obrigado. E Padre Demétrio, que Deus abençoe o senhor, continue essa jornada linda e que a gente possa ver cada vez mais esse trabalho sendo desenvolvido aqui para alegria de todos nós. Gente, muito obrigado, como eu costumo dizer, quinta-feira, se Deus não me chamar antes, espero que Ele me chame não, que eu vou para a missa, viu? Não me chama, mas se Ele me chamar eu não venho não, aí Frank vai vir sozinho. Grande abraço, que Deus abençoe vocês.